Fala, nação azulina, uma boa tarde a todos vocês. Vamos falar um pouquinho da partida de ontem, que aconteceu no Mangueirão, Ferroviária 2, Clube do Remo 0, né? Parece mentira, não é? O Clube do Remo caiu pelas tabelas ontem. Antes de a gente falar do que aconteceu na partida e dar a nossa opinião para o futuro do Clube do Remo, para o bem do Clube do Remo, deixa teu like, te inscreve no canal e compartilha o vídeo. Ontem o Clube do Remo conheceu a sua quarta derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Logo no início do segundo turno, onde todo mundo almejava, ou almeja ainda, né, uma possível volta à Série A após 33 anos. A grande verdade é que o Clube do Remo ontem não entrou em campo. Um time totalmente desfigurado taticamente, um time morto em campo e um time com mexidas totalmente absurdas. O treinador ontem voltou com aquela íngua chamada Sávio na lateral esquerda, onde deveria ter mantido o Alan Rodrigues, que foi muito bem contra o time do Goiás. Colocou o Pavani como camisa 10. Pavani não tem característica alguma de camisa 10. Não bastasse isso, tirou o Caio Vinícius. O Caio Vinícius não pode jogar a partida toda. Coloca desde o início para o Clube do Remo poder fazer gol. Já que o Remo jogava em casa, era para colocar o Caio Vinícius, já que o Camargo é um homem de marcação. A não ser, perdão, que ele tenha imaginado o Camargo no meio campo, mas tivesse liberado os laterais. A grande verdade é que quando o lateral subia, o outro ficava um pouco mais plantado. Ou seja, escolhas erradas mais uma vez. A gente imaginou que após a boa atuação do Remo contra o Goiás, ele tivesse aprendido alguma coisa taticamente. Apesar dele ter mostrado que não, quando ele colocou o Dodô e colocou o Pedro Castro na partida passada. Lógico que isso aí camuflou algumas coisas e ontem foi mostrada a realidade. Temos um treinador muito fraco. Aquele tempo que eu falei lá atrás, tem que dar tempo para o cara trabalhar. Lógico, o treinador, o jogador, ele merece um tempo para trabalhar. E ele já tem muito tempo no Clube do Remo. Já se vão aí quase 2 meses e o time do Remo não evoluiu praticamente nada. Na verdade, o time do Remo evoluiu. O time do Remo perdeu 2 partidas com o Daniel Paulista em mais jogos e perdeu 2 partidas em menos jogos com o treinador Bacalhau que está aí. Pessoal que não gosta que chama de Bacalhau, peguem ele, levem para casa de vocês e dê banho de espuma. A grande verdade é que aconteceu ontem no Mangueirão, perdão, foi uma vergonha ao torcedor que se fez presente, lutou o lado A e fez uma boa, colocou um bom público do lado B. Isso porque os ingressos aumentaram, foram R$ 50. O Remo não ofereceu qualquer perigo, a não ser um chute ali do Marrone ou outro. Com todo respeito, a limitada equipe da Ferroviária que não ganhava 6 jogos. Veio a Belém, ganhou do Remo com certa facilidade. O Remo tem jogadores hoje que se acham maior do que a própria instituição, o Clube do Remo. Isso é muito triste. Muito triste. Ontem eu salvaria o Camutanga, mais uma vez carregando a zaga do Clube do Remo nas costas, e salvo também o lateral direito, Nathan Santos. O Remo hoje é um time, individualmente falando, muito soberbo. Pedro Rocha pega a bola, não toca. Marrone quer sair driblando todo mundo. O meio-campo não se entrosa, não consegue se encontrar. O meio-campo do Clube do Remo não consegue jogar próximo. E além da questão da individualidade, taticamente o time do Remo é um amontoado dentro de campo. Já se foram 20 partidas e o time do Remo antes tinha o padrão de jogo com o Daniel Judas, hoje com o Antônio Bacalhau perdeu todinho. A grande questão que eu fico a me perguntar e digo a vocês, quem é o grande culpado? Venderam um peixe ilusório para o torcedor do Remo, que é o acesso. Venderam. Eu não prometi nada. Eu não sou diretor do Remo, eu não sou presidente, nunca trabalhei em Remo, nem quero. Mas aí eu pergunto, quem é o grande culpado? Existem culpados. O presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, prometeu acesso. Marcos Braz comprou a briga. Outros compraram a briga e venderam para o torcedor. O torcedor está no seu direito de reclamar, está no seu direito de fazer valer o que prometeram ao torcedor. Ano passado subiu aos trancos e barrancos, esse ano prometeram um projeto para subir, então não precisa subir, já que venderam isso. Agora, como que vai subir se o Remo não tem treinador? O time do Criciúma, inferior ao clube do Remo tecnicamente, consegue jogar um futebol. Perdeu ontem, perdeu.
mas já vem de vitórias e vitórias consecutivas. Por quê? Tem um treinador que conhece de futebol. Eduardo Batista. O time rival, do outro lado, é o Domênico Barroso. O time tecnicamente inferior ao Remo. Mas no mínimo se doa em campo. Tem um preparo físico melhor que o do Remo. E mesmo sendo inferior tecnicamente, os caras estão fechados para não cair de divisão. Estão conseguindo uma vitória, um empate ali e tal. E o Remo, com o time técnico, com a segunda folha mais cara da Série B, atrás apenas do Atlético Paranaense, fazendo, já começou a fazer vergonha perante o torcedor. Mais uma derrota em casa, como eu falei, um time desfigurado em campo. E aí a gente vai falar aqui do que venderam ao torcedor. Venderam um peixe, venderam um produto de acesso. Vão conseguir esse acesso? Eu posso dizer para vocês agora, olhando no fundo dos olhos de vocês, vocês conhecem o canal, vocês conhecem a minha pessoa, o Remo com o Antônio Oliveira não vai conseguir subir de divisão. Eu quero muito estar enganado, mas muito estar enganado. Eu quero o Remo na Série A, o Remo na Série A todo mundo ganha. Mas o Remo com o Antônio Oliveira não vai conseguir para a Série A. O Antônio Oliveira não tem o grupo na mão, ontem ficou claro isso. O Antônio Oliveira não consegue dar um padrão tático ao time, e o Antônio Oliveira substitui totalmente errado o time. Ontem ele fez uma salada de fruta no time do Remo que até agora nem ele entendeu. Eu entendi, mas nem ele entendeu. O Sávio matando o time do Remo no primeiro tempo, ele não tirou. Ele voltou com o mesmo time no segundo tempo. Ele colocou o Sávio na zaga, já não bastasse. O Pedro Rocha, totalmente individual, ele não tem culhão para tirar o Pedro Rocha. Foi expulso, pediu calma para o torcedor no intervalo. Como é que o torcedor vai ter calma? Com uma partida típica, uma partida pífia do Clube do Remo, e ele pede calma. No final, ele parabeniza o torcedor com uma expulsão totalmente injusta e totalmente... A palavra é, ele forçou a expulsão. Ou seja, aquilo que eu falei lá atrás, jogadores individuais. Marrone, em vez de chutar pro gol, quer sempre dar um corte a mais. Davó até que se doa em campo. Ontem ele tirou o melhor jogador do Remo em campo, Nathan Santos, que saiu aplaudido mesmo com 2-0. Ele tirou o cara de jogo. Me diz se isso é treinador de futebol. Se ele é treinador de futebol, eu sou astronauta. Eu sou o ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Porque não é possível. O Kaique matando o time do Remo, culpado dos 2 gols ontem. Ele deixou o cara em campo. E o Reinaldo no banco de reservas. Ele colocou o Caio Vinícius com 20 minutos, 25 do segundo tempo. Pra quê? O time perdendo de 2-0. O Jadson ser banco nesse time, mesmo mal fisicamente, chega a ser um crime às vezes. O Pavone joga bem o jogo. Vai mal 3-4. Ainda brigou, ainda reclamou da torcida. Mentiu. Uma garrafa de 2 litros. Nem se vende garrafa de 2 litros no estádio, Pavani. Pavani, né? Pavani. E aí, em cima daquilo que venderam pro torcedor, o Remo vai subir? Não sobe com o Antônio Oliveira, pessoal. Me desculpem a sinceridade. Eu sou muito sincero nas minhas palavras, gostem ou não. E eu não tô aqui para falar o que o torcedor quer ouvir. Eu tô aqui para analisar futebol e falar o que acontece. Elogiar quando tem que elogiar e criticar o que tem que criticar. Tem jogador aí que ganha 80, 100, 200, 250 mil. Tem um que ganha mais de 250 nem sequer entra em campo, que é o Felipe Viseu. Tem gente que sai de casa cedo, estuda, trabalha, não ganha nem 4, 5 mil reais. E eu vou ficar passando pano para jogador, para treinador. O Sávio vem matando o Remo há uns 10 jogos seguidos. E tem gente idiota que defende ele. Idiota que defende ele. Esse Kaique é uma contratação do Braz. Essa é a contratação que vai levar o Remo para a Série A? Esse zagueiro? Pode até ser um zagueiro promissor lá na frente. Tem tudo para ser um zagueiro promissor. Mas não está preparado para jogar uma Série B. Isso já ficou claro. De vez em quando ele dá mais da estocada. Ontem ele entregou 2 gols. Por quê? Foi avisado que ele iria entregar gol. O cara tem um giro nele dentro da área que não existe. É coisa de amador. No segundo ele entregou o gol.
O Camutanga vem jogando sozinho. O Reinaldo já voltou de contusão, tudo pra ver que entrou no jogo passado. 4, 5 minutos, mas entrou. E o cara vai ser banco, um dos nossos melhores zagueiros, dos melhores zagueiros da Série B, banco de um rapaz porque veio contratado pelo Brás. O ataque do Remo, substituição, é Janderson. Janderson vem matando o Remo, é igual o Sávio, há uns 10 jogos. Todo jogo que entra, mata e o cara não coloca o PH pra jogar. Entenda que o PH pode não ter o nível de uma Série B, mas o Janderson tem. Está tendo, tá numa fase ruim, futebol é fase. Fase ruim, não joga, fase boa joga. O Pedro Rocha, individualista, estrelismo. Tira o cara, pô, o cara joga todo o jogo. Não é porque ela tira da Série B que ele é maior que o Remo agora. Mas o grande culpado disso chama-se Marcos Braz. Primeiro o presidente que vendeu isso para o torcedor e depois o Marcos Braz. O Marcos Braz não deu uma coletiva dizendo que teria que bater nele? Então bora bater no Marcos Braz. Eu vou bater no Marcos Braz, não tenho medo de Marcos Braz. Nem conheço, não tô nem aí. Ele cantava de galo lá no Flamengo. No Remo ele não vai cantar de galo. Chegou um dia desse. Entende muito de futebol? Entende. Mas está fazendo besteira. Está fazendo merda. Quem contratou o português? Quem contratou o português? Foi o Theo? Foi tudo nosso lado deles? Foi o Marcos Braz que contratou o português. Vai manter o português? Não vai subir. Está contratando uruguaio, daqui a pouco está contratando venezuelano, colombiano. Pode contratar a puta que pariu. Pode contratar jogador da Premier League. Com um treinador ruim, o cara não vai jogar. No Flamengo ele fez isso, depois de Jorge Jesus, ele contratou o português, segurou o português. O Flamengo levou porrada de todo mundo. E me parece que ele quer fazer isso no Remo. Ou demite o português. Ah, tem rescisão. Então não paga a rescisão e deixa aí. É igual o Viseu ganhando dinheiro sem fazer nada. Porque o Antônio Oliveira, ele é um entregador de colete. Ontem ficou claro, ele fez uma salada de fruta estragada. Até agora, eu acho que ele nem dormiu pensando no que ele tentou fazer. Substituições erradas, tardias. O time levou 1-0 no primeiro tempo, ele não mexeu no intervalo, só para dizer que estava certo, e o time andando em campo no primeiro tempo. Aí tem torcedor que vem me dizer, não joga a torcida contra o clube, porque nós já ficamos sem divisão. Porra, olha o pensamento de alguns torcedores. Quer dizer que o Remo já ficou sem divisão e o Remo vai ter que continuar na merda, porque já teve um dia sem divisão, o Remo tem que ficar na Série B e um dia virar o Sampaio Corrêa e cair para a quarta divisão? É isso que tem que acontecer? É essa desgraça que vai ter que acontecer de novo para a gente poder falar mais uma vez e ficar lá na quarta divisão, na terceira divisão? Porque o time que tenta se manter em Série B, uma hora vai cair. Aconteceu em 2021. Graças a Deus o Remo já fez 30 pontos. Precisa de mais 14, 15 pontos aí. Não é possível que eu não consiga. Em 18 partidas. Se empatar todas, não cai. Para vocês terem ideia de quanto tá fácil. Então, porra, o Marcos Braz vai tomar atitude ou vai aparecer? Agora ele falou que vai aparecer 2 vezes no mês, né? Vai aparecer para responder perguntinha, que tá contratando um jogador de 20, 22 anos, que vem pro Remo fazer teste. Porque o Kaique tá para fazer teste no Remo. Série B não é para fazer teste. Como eu falei, pode ser até um grande zagueiro no futuro, mas não tá preparado. O Remo contrata jogador, em vez do jogador ir no banco ou estrear, vai pro NASP. O Remo agora está disputando o campeonato de NASP, departamento médico. Quanto mais jogador, mais pontos o Remo ganha. Depois esses pontos vão sair de lá e vão vir para dentro de campo para a tabela. Ontem a tabela mais uma vez ajudou o Remo. Ajudou o Remo mais uma vez. O Operário ganhou do Criciúma. Até quando o Remo vai ficar dependendo de tabela? Vai chegar uma hora que o Remo vai olhar para a tabela, ele vai precisar de si mesmo e não vai poder subir porque não se ajuda. Todo ano o Remo tem uma dessa. Quando não é jogador, é treinador. Quando não é treinador, é executivo. Quando não é executivo, é presidente. Em 2021, o presidente era frouxo. Os executivos eram amigos dele. Hoje, o Remo tem um executivo que tem de futebol, mas tem amor por português. O Braz tem um amor por esse cara incondicional. Vamos dar tempo. Tempo aonde? Não tem mais tempo. O Remo vem se arrastando em campo taticamente. Quem conhece um pouco de futebol sabe disso.
Ou cheguem na Remo TV e joguem real pro torcedor. Olha, nós vamos nos estruturar primeiro. Vamos tentar fazer aquele CT lá que não tem, que é só um terreno baldio. Vamos manter uma base para o ano que vem, que aí a gente também vai mudar aqui o nosso pensamento. E o torcedor não vai para o estádio para passar vergonha. Não, bora se manter na Série B. Tá, ganha mais 5, 3 vezes 5, 15, 45 pontos, o Remo tá mantido. Pronto, é só para se manter mesmo. O quinto ao 16º é a mesma coisa. 17º, 20º que cai. A pontuação é diferente, mas já não tem premiação, não tem Sul-Americana, não tem Libertadores como a Série A, então deixa o Remo na Série B. Aí vocês, mesmo errado, vão dizer, não, torcedor, a gente imaginou que poderia ir para uma Série A, mas agora a gente quer ficar numa Série B. Do jeito que o Remo tá jogando, não vai subir. O Antônio Oliveira não tem capacidade para levar o Remo para a Série A. Muito fraco. E é fato mesmo quem falava lá atrás. Ontem ficou muito comprovado isso. E se teve uma cortina de fumaça, porque o Remo jogou bem contra o Goiás, em alguns momentos, mas ele colocou Dodô e Pedro Castro em campo, mostrando que realmente ele não entende de futebol. Tá perdido. O time, em vez de evoluir, evolui. E não adianta colocar desculpa em físico, em CBF, 3 dias. Ontem a Ferroviária em nenhum momento marcou em cima o Remo. Porém, quando começou o jogo, o Remo baixou as linhas e a Ferroviária parece que tinha jogado em campo ontem. Só não foi 4-0, 5-0 por causa do Camutanga, por causa do nosso goleiro, Rangel. Por causa disso. Senão tinha sido 4-5-0. O que a gente não fez com o Goiás, a Ferroviária fez aqui com a gente ontem, fez gols. O Remo não levava gol em casa. Vocês lembram disso? Agora o Remo leva 1, 2 gols em casa. Isso é culpa de quem? São os mesmos jogadores. Inclusive, o elenco do Remo até melhorou. Entendeu? Então é complicado, meus amigos. Realmente é muito complicado. O Remo com o Antônio Oliveira não vai subir. Tá? O Remo não vai subir. Ou troca de comando quanto antes. Ou o Remo vai ganhar uma aqui. Aí vai jogar com a América, empata, começa a iludir. Aí vem em casa pegar o Lanterna, empata ou perde. Vai ser isso, porque o Remo não tem padrão tático e o Remo tá caindo fisicamente. Culpa do treinador, culpa do staff, culpa do preparador físico. E o time que corre errado, ele vai cansar mais rápido. Isso é fato. Não é jogar a torcida contra o time contra a torcida, não existe isso. Existe ser verdadeiro. E quando aparece uma pessoa que fala a verdade, o cérebro de algumas pessoas começa a entrar em transe, começa a se confundir. E eu não tô aqui para passar pano para ninguém, para encobertar jogador. Final de semana o jogador tá na barca dele, né? Tá no cumbu, tá passeando, ele faz o que ele quiser. Mas quando chegar em campo, ele tem que corresponder. Tem jogador que não tá correspondendo porra nenhuma e é titular. O que que o Sávio faz de titular no Remo? Alguém me explica para saber se eu tô ficando doido, que eu vou pro CAPES segunda-feira, para saber se eu tô ficando doido. O que que o Kaique é titular nesse time do Remo? O Pedro Rocha, por que joga os 90 minutos mesmo não performando os 90 minutos? O que que o PH fez para não jogar no lugar do Jantos no segundo tempo? Como o meio-campo do Clube do Remo entra dia, sai dia, final de semana, treinamento, o meio-campo do Remo não consegue se entrosar. Porque o Remo não muda o esquema tático, não joga no 4-4-2, só joga na porra desse 4-3-3, que não vem dando certo. Porque o time do Remo não evolui taticamente. Alguém me explica, para saber se eu tô ficando doido. Me expliquem, por favor. Deixa o teu like, inscreve no canal, comenta aí embaixo. Eu tô errado? Se eu tiver errado, comenta aí embaixo. Fique à vontade para comentar. Ou eu tô certo na minha explanação. Talvez outros não tenham coragem de dizer o que eu falo aqui. Mas eu tenho coragem porque eu tô falando algo. Eu vou pro estádio todo jogo. Eu compro produto do Remo, eu gasto dinheiro, eu fico aqui na frente do computador, o Remo não me dá R$1, mas eu não posso ser injusto com o meu público. E o Remo está sendo injusto com o público dele, que somos nós, torcedores. Prometeram acesso, se virem e subam o time. Ai, pressão. Não quer pressão? Joga na Tuna, joga no Águia, joga no Independente do Tucuruí, com todo o respeito. Remo é pressão. Não quer ser vaiado? Vai embora. O Remo é maior que qualquer jogador desse que tá aí. Inclusive você, Pedro Rocha, artilheiro da competição. Valeu, galera. Deixa o teu like, se inscreve no canal.